Com todas as manobras para a aprovação do novo arcabouço fiscal e as medidas de aumento da arrecadação, o país caminha para uma situação grave nas contas públicas, que poderia inviabilizar qualquer crescimento econômico nos próximos anos. Depois do governo arrecadar todos os impostos e pagar todas as despesas neste ano, uma projeção feita por economistas é de que haja ainda um déficit de mais de 130 bilhões de reais em 2023. E no ano passado, as contas fecharam em 54,1 bilhões positivos. Que desempenho é necessário para o governo federal neste ano, para o ano que vem, para se atingir todas as metas que ele precisa, principalmente com a aprovação do novo arcabouço fiscal, Gani? Pois é, Evandro, quantas vezes eu não falei nesse programa que as contas públicas iriam se deteriorar? Basta a gente pegar os dados fiscais acumulados de resultado primário do governo central de janeiro até julho. Enquanto este governo está dando um déficit primário de quase 80 bi, no ano passado houve um superávit de 80 bi. Quer dizer, é praticamente o mesmo número com um sinal trocado. Isso quer dizer alguma coisa. Dá para fazer comparação, Piperno? Essa comparação que o Gani está trazendo aqui para a gente? Não, eu já citei também inúmeros fatores que levaram ao resultado do ano passado e desse. O ano passado era praticamente uma miragem. E outra coisa... Por que miragem? O Brasil saía de uma pandemia, Piperno, e conseguiu entregar com superávit primário. Então, e ó que gastou, hein? Então, vamos lá. E gastou como gastou uma Alemanha. Não, mas em 2022, ele não gastava como gastava uma Alemanha. Não, ele passou a gastar mais pertinho do período eleitoral, porque tinha que ganhar a eleição. Aí retornaram os auxílios, R$600, o auxílio lá para taxistas, o auxílio lá para caminhoneiros, desonerações. Então, retornou um monte de coisa. Beleza e tal. Só que tem uma coisa. De 2015 para frente, não se mexeu. Tabela do imposto de renda, aumento real de salário mínimo, aumento para funcionalismo, para bolsista, para um monte de coisa. Piperno, você sabe melhor do que eu. O dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro é uma consequência do processo produtivo. Isso. Você não consegue sair dando aumento do salário mínimo se não ocorrer criação de riqueza. O salário não é determinado na caneta. Né? O nível de salário da população tem a ver com leis de mercado, de oferta e demanda, né? E com o aquecimento da economia. Mas o governo, tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro, existe a regra do teto de gasto. Mesmo com uma pandemia, houve um controle das contas públicas. Agora, o governo recebe uma situação favorável, ajuste das contas públicas, inflação relativamente sob controle, país crescendo 2,9% o ano passado, taxa de desemprego em queda. E o que ele faz? Em vez de continuar esse processo, que começou lá no governo Temer, ele pisa no acelerador para gastar. E a gente sabe, né, essa falta de continuidade onde é que dá. Porque o Brasil é isso, não tem um planejamento de longo prazo. Há ajuste, aí vem um governo, gasta, aí tem que vir ajuste, gasta, ajuste, e a gente não sai disso. Primeira coisa, né? Então, esse superávit tem muito... É claro que o dinheiro não dá em árvore, não é possível ficar dando aumento para todo mundo o tempo todo, mas aqui no Brasil é possível, por exemplo, né, a bolsa subsídios para a bolsa empresário. Essa ninguém mexe, né, e faz muito tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, veja, ninguém reclama de se cobrar imposto de renda do pobre coitado que ganhava um salário mínimo, 0,6. Ô, Piperno, não, você falou da bolsa empresário, desculpa. E o BNDES, o tamanho do BNDES durante o governo Temer, Jair Bolsonaro, foi diminuído, que crédito subsidiado para empresário. E continuaram dando muitos subsídios aí para vários setores. Agora, na hora de cobrar imposto de renda de quem ganhava 1,6 salário mínimo, lindo, isso pode. Mas não podemos mexer porque, afinal de contas, vai acabar causando um estrago nas contas públicas. Lindo isso. O problema é que o estrago nas contas públicas tem consequência real, não é uma obra de ficção. É taxa de juros para cima, são as expectativas piorando, penaliza o crescimento econômico. Como ocorreu com o governo Dilma. Saiu dando subsídio para todo mundo, baixou imposto quando não dava e aumentou o gasto público de maneira brutal. Dava bilhões e bilhões. O que gerou, Piperno? Duas pandemias, uma econômica, 2015 e 2016. Isso, dava bilhões e bilhões
bilhões e bilhões e bilhões, por exemplo, para a indústria automobilística, para vários setores da indústria, para plano safra. Agora, mexer no imposto de renda do coitadinho que recebia 1,6 salário mínimo, ninguém. Gustavo Segre, queria te ouvir. Sim, me custa acreditar que pessoas que têm uma tendência ideológica à esquerda, na sua realidade pessoal, fazem uma coisa que não pregonam na realidade do público. E vou tomar o exemplo do Piperno. Se você, por algum motivo, Piperno, tivesse um mês ou começa a ter dificuldades econômicas e você começa a gastar mais do que arrecada, como você resolve essa questão? Cortando meus gastos. Então, no caso do governo, eu vou lá no subsídio, porque esse aí tá bilionário. Esse pode aguentar o tranco. Agora, o coitadinho, não. Essa é a questão. Tá, mas espera aí. Definir prioridades. Governar é também definir prioridades. Maravilha. Mas quando a prioridade é gastar e gastar e gastar, e aí você faz outra questão, que é, de onde que eu vou tirar o dinheiro? Já falei de onde. Então, acabei mas de falar. Não é somente uma questão, porque quando você tem uma questão de subsídios importada de muito tempo atrás, você pode alterar uma questão de preços relativos. Então você não pode ir de um dia para o outro cortando uma coisa que talvez, se você fizer isso, atrapalhe a todos os preços relativos vinculados com esse segmento. Mas a dúvida é, por que se você, e tenho certeza que todas as pessoas que possam nos escutar, que têm uma ideologia à esquerda, fazem isso na casa de vocês, não pregonam a mesma coisa no governo. Ou seja, no governo é, pode gastar, vamos buscar arrecadação. E aí não fecha essa ideia do que você faz na tua casa e não faz se você fosse governo. Você sabe que aqui no Brasil, no século XIX, a elite tinha um pensamento parecido, do tipo, olha, se acabar com a escravidão, isso vai acabar desestruturando o nosso sistema produtivo. Então vamos adiando. E foi feito isso. O Brasil foi o último da América Latina a acabar com essa chaga. O Piperno, é claro que em nenhum lugar do mundo, seja governo, mesmo com governos de direita, existe subsídio zero, nenhuma interferência do governo, né? Não existe esta perfeição. Mas a gente está falando de graus aqui, né? E aí, é claro que os governos de esquerda aqui no Brasil, se a gente pegar o governo, o segundo mandato do governo Lula, o próprio governo Dilma, e agora o atual governo, o ajuste nas contas públicas é muito mais fraco do que em comparação ao governo Fernando Henrique, o governo Temer ou o governo Jair Bolsonaro. Comparar o que aconteceu no governo Lula em matéria de superávit fiscal. Superávit fiscal no primeiro... Porque aí é uma covardia mas peraí. Os outros. Mas aí, peraí. Piperno, houve um crescimento econômico que proporcionou um superávit primário. No primeiro mandato, eu reconheço que houve ajuste das contas públicas. Agora, no segundo mandato, o superávit primário começa a cair. Por quê? Porque o gasto estava subindo mais do que a arrecadação. O superávit começou a cair no final de 2008. Não, senhor, Piperno. Piperno, ele começa a cair a partir de 2005. Eu trago o dado aqui para você. Na média era 2,5% no primeiro mandato e depois passa a ser, na média ali, 2%. Tem uma inversão, uma desaceleração a partir de 2005, quando entra o Guido Mantega. 2%, aliás, hoje seria... Seria muita coisa, só que era uma outra conjuntura internacional, né? Agora, esse governo, ele está seguindo o mesmo rumo do governo Dilma, do excesso de gasto, de achar que dinheiro tem disponível para tudo, que pode se endividar, e isso não tem consequência. O governo Bolsonaro, inclusive esse governo Lula, ele tem até uma vantagem em relação ao que aconteceu naquele momento. Agora, ele tem uma conta petróleo altamente superavitária, antes não tinha. Ele tem uma vantagem que ele herdou um país minimamente arrumado. Secretário, você acha que o governo não está fazendo bem as suas escolhas? Absolutamente, não está fazendo bem. Não está fazendo bem e tem uma questão econômica que diz, os desejos são ilimitados. Não tenho limite, eu posso desejar o que quiser, mas os recursos são limitados. Quando o governo não entende que tem que equacionar uma coisa com a outra, o descuido do fiscal termina em catástrofe econômica. E não é uma questão de supor que o futuro será ruim. Não, é pegar a história. É pegar quando o governo não cuida do fiscal. O equilíbrio fiscal permite, entre outras coisas, que possa ter investimentos em infraestrutura, em saneamento, que não precise ser financiado através de emissão de dívida pública, que em lugar de aumentar a carga tributária, isso diminua a carga tributária, porque diminuindo a carga tributária, mais pessoas contribuem e as pessoas que pagam menos gastam mais. Eu dei o exemplo há pouco tempo atrás de o táxi para ir a Guarulhos.
era 120 reais, aparecem esses aplicativos, diminuir por a metade. Ninguém vai a Guarulhos porque é barato, mas esses 60 reais de diferença são colocados na economia de novo. Isso traciona a economia, aumenta o emprego, as contas fecham melhor. E eu não entendo por que o governo não faz isso, porque ajustando isso, a economia brasileira decola. Mas eles não estão preocupados com isso. Não entendo por quê. O governo projeta fazer isso, sim. Quem diz que não vai... Projeta, mas não tem. Mas medida concreta, zero, hein, Piperno? Quem diz que não vai fazer é essa turma que erra todas as previsões aí. Por enquanto, a gente está falando de um déficit primário de 100 bi nesse ano e no ano que vem todo mundo falando mais em 170 bi. Quer dizer, as contas não estão sendo fechadas. E não dá para ficar garantindo crescimento econômico. Você não contrata crescimento econômico. Por enquanto, a gente está falando de um déficit de 100 bi esse ano, que é menor do que o que foi projetado antes do governo tomar posse. Porque já se anunciou antes que iam ser feitos vários ajustes, reajustes. Isso então deve ser sem contar os 170 bi fora do teto, né?